Wesley entra na mira da Juventus, que estuda fazer proposta milionária ao Flamengo após o fim do Mundial de Clubes. E após vencer o Esperance na estreia do Mundial, o Flamengo garantiu 11 milhões nos cofres. Jorginho tem excelente estreia e agora resta uma dúvida. Ele deve ser mantido como titular no Mengão, e nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, pessoal, nós acompanhamos o jogo do Flamengo ontem e a gente notou que o Wesley, né, começou no banco de reservas. Varela fez uma ótima partida, diga-se de passagem, e hoje saiu a informação aí pelo jornal da Itália, Gazzetta dello Sport, de que a Juventus, que também está disputando o Mundial de Clubes, tem interesse na contratação do jogador. Porém, o valor que a Juventus ela está disposta a pagar ao Flamengo não é um valor assim considerado bom aos olhos da diretoria. Porque o Flamengo pretende lucrar nessa janela de transferência. Inclusive, tem muitos boatos de que o Flamengo também vai negociar atacante, porque precisa fazer contratações precisas para o elenco. E com isso, ele precisa enxugar o elenco. O Wesley é um dos jogadores que o Flamengo tem certeza de que vai chegar a proposta e não vai ter como segurar o jogador. Nesse momento, ele não vive um grande momento, está longe disso, já passou por um momento que ele estava no auge, inclusive no Flamengo, mas no momento ele é banco do Varela, não está no melhor momento, mas ainda é um grande jogador, está numa ascensão ainda, ele só não está passando por um momento muito bom. Então, o Gazeta dello Sport trouxe informação que a Juventus pretende aí fazer uma oferta de 20 milhões de euros pelo Wesley, que dá mais ou menos 127 milhões de reais, que como eu falei, é um valor que o Flamengo considera baixo. Por quê? O Flamengo sabe que não é só agora a Juventus que tem interesse. O Flamengo, então, quer pelo jogador assim mais ou menos de 30 a 35 milhões de euros, que totaliza aí mais de 200 milhões de reais, porque acredita que o jogador vai ter ainda uma ascensão maior se ele for lá para a Europa, vai ser um jogador que vai crescer muito tecnicamente, e esse seria um valor justo. Na minha opinião, esse valor é muito fora da realidade para qualquer lateral no mundo. Tá? No mundo é muito difícil. O Wesley não é mais um garoto de 17, 18 anos, mas ainda, claro, não é um jogador velho. Porém, o Flamengo entende que essa possível proposta da Juventus não vai ser bem recebida pela diretoria, que quer faturar, então, mais ou menos esse valor de 30 a 35 milhões de euros. Mas eu te pergunto, o Flamengo deve ou não vender o Wesley por esse valor de 20 milhões de euros? Bom, mudando de assunto, falando agora de Mundial de Clubes, porque a gente sabe que a FIFA ela vai pagar, né, uma quantia, uma certa quantia para quem empata um jogo, para quem vence e pela classificação. E com a vitória de ontem do Flamengo em cima do Esperance por 2-0, né? Jogo esse que marcou a estreia dos dois clubes na competição. O Flamengo ganhou então com essa vitória aí 11 milhões de reais, um resultado muito positivo. Nem no maior dos sonhos a gente imaginava que com uma vitória o Flamengo poderia garantir 11 milhões nos cofres. O empate, por exemplo, vale 1 milhão de dólares, que significa mais ou menos aí 5,5 milhões de reais. E aí tem o jogo contra o Chelsea, a gente sabe que é muito difícil pensar numa vitória, apesar do Chelsea não ter enchido os olhos de ninguém na atuação dele contra o time lá dos Estados Unidos, né? Mas é o Chelsea, é um time inglês que joga ali na competição mais difícil do mundo, que é a Premier League. Mas em caso do Flamengo vencer o Chelsea, ele já se garante praticamente aí na próxima fase e aí iria embolsar mais 7,5 milhões de dólares, que totalizaria 41 milhões de reais, muito dinheiro. Aí você vê, só por essa passagem para a próxima fase, né, contando ali a fase de grupo, o Flamengo embolsar mais de 50 milhões de reais. Então essa competição é muito boa para o lado financeiro, apesar de a gente saber que é difícil pensar em vitória, né, em conquistar o título. Para o lado financeiro é muito bom, porque tem tudo para o Flamengo então ter um ótimo faturamento. Bom, ainda falando, tá, de Mundial de Clubes, alguns nomes ontem chamaram atenção positivamente e negativamente. Todo mundo, todo flamenguista que se preze, sabe o quanto o Pedro é importante, o quanto que ele é habilidoso, mas também que nesse momento ele não vive o seu melhor momento físico e nem técnico. Ele foi titular no jogo de ontem, quebrando muitas expectativas. Eu mesmo não imaginava que o Pedro seria titular. Eu pensei que ele colocaria o Bruno Henrique, por exemplo, mas começou com o Pedro. Todo mundo viu que ele não fez um bom jogo. A bola não chegava nele, ele teve algumas oportunidades ali que não conseguiu aproveitar e claramente ele está com uma falta de ritmo, tá? Uma falta de ritmo de jogo ali. Embora
ele já tenha tido algumas oportunidades como titular e não tenha aproveitado tanto. Então eu acredito que já é o momento para o Pedro mostrar uma coisa de diferente. A gente sabe da qualidade do jogador e por isso a torcida também vai cobrar, porque sabe que ele pode entregar muito mais do que ele está entregando. Tá? E o Felipe Luiz deu entrevista ontem, falou a respeito do Pedro. Ele disse o seguinte: o refino com bola, todo jogador oscila. Ele não está tão fino. E como você falou, a torcida reconhece. Um jogador que mais cedo ou mais tarde vai começar a ter sua plena forma e vai nos ajudar muito. Conforme for passando mais tempo, ele vai pegar mais ritmo de treino e jogo. Porque nunca é fácil voltar de uma lesão em que você fica 7 meses parado. É natural e só depende dele ter esses minutos, tanto em treinamentos quanto em jogos, para voltar a ser o Pedro que conhecemos. Então, Felipe Luiz reconhecendo que o Pedro não está bem, porém, né, a gente sabe, tendo essa oscilação por conta dessa lesão, né, 7 meses parado, é muito difícil você voltar e voltar com tudo. Mas a gente espera então que ele volte logo a ser o Pedro que todo mundo conhece. Bom, outro jogador que chamou a atenção de forma positiva foi o Jorginho, cara. O Jorginho, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes nomes do jogo de ontem, do Flamengo. Ele participa da primeira jogada pro gol, né, do Flamengo, ele lança a bola ali na lateral, que começa a jogada, e ele dá assistência pro Luiz Araújo. Fora ali o movimento dentro de campo, enfim, aí gera uma pergunta na cabeça do torcedor. O Jorginho merece ser titular? Porque a gente sabe que muito da titularidade dele no jogo contra o Esperance foi o fato do De La Cruz não estar disponível. E aí a gente tem que imaginar como que o Flamengo iria jogar com o Jorginho titular, por exemplo, se o De La Cruz estiver disponível. Será que o Felipe Luiz vai colocar o De La Cruz como reserva e o Jorginho como titular? Pelo jogo de ontem, né, a torcida está encantada com o Jorginho pedindo que ele continue na titularidade, mas a gente sabe que não funciona assim. Tudo vai depender dos treinamentos e de como o Felipe Luiz enxerga o jogo do Flamengo. Bom, e falando de dois nomes muito importantes no Flamengo, Arrascaeta e Luiz Araújo são responsáveis por 42% dos gols do Flamengo em 2025. É muita coisa, ou seja, de 70 gols que o Flamengo marcou em 2025, 30 passaram diretamente pelos pés do Arrascaeta e do Luiz Araújo, mostrando que esses são jogadores muito importantes para o setor ofensivo do Flamengo. E esses números ficam mais impressionantes, como por exemplo, a gente pegar um recorte dos últimos 10 jogos, né? Os 10 últimos jogos que eles dois atuaram, eles participaram de 70% dos gols. De 20 que o Flamengo fez, eles tiveram participação direta em 14. Então mostra que esses jogadores estão num nível muito bom, estão ajudando demais o Flamengo e nesse momento são indispensáveis, são titulares absoluto do Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.